dentro da nossa igreja pessoas como o pastor Glauco, que tem um ministério tão importante, não só de conscientização, mas também de instrução. Mas eu sei que nessa manhã Deus tem algo que colocou no coração do seu filho para trazer ao nosso coração. Então, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por todo o ministério que o Senhor tem dado, ó Deus, à vida, ó Pai, do pastor Glauco, da sua esposa, ó Deus, do Azaf, seu filho. Nós te louvamos, ó Deus, pela sua igreja local, Deus, lá em Guadalupe. Nós te louvamos pelo trabalho que ele tem feito na área nacional da igreja, mas nessa manhã, de maneira específica, nós te louvamos pelo chamado pastoral do teu filho, ó Deus, e pela palavra que nós cremos que o Senhor já colocou no seu coração, para que nós possamos, ó Deus, todos aqui, ó Deus, aqueles que estão acompanhando também de casa ou de qualquer lugar, possamos receber a porção que o Senhor tem para nós. Ministra aos nossos corações, porque nós estamos abertos a te ouvir e a te obedecer, em nome de Jesus, amém, amém. Bom dia, gente, graça e paz. Pode sentar. É uma alegria, um privilégio para mim poder estar aqui por esses dias. Certamente um tempo muito especial, um tempo que o Senhor marcou na agenda dele. E eu creio que um tempo que o Senhor estabeleceu para começar, quem sabe, um novo tempo aqui na cidade de Muriaé, na vida das famílias atípicas, das famílias que têm filhos com alguma deficiência. Eu creio que Deus marcou esse final de semana e certamente algo novo Deus vai começar nessa cidade, através daquilo que vivemos juntos nesse final de semana com os irmãos aqui. Eu sou pastor Glauco, sou pastor metodista também, como o pastor Fernando disse, atualmente na primeira região, nomeado na área regional e também na área nacional da igreja. Sou casado com a pastora Angélica e sou pai do Azaf. Só para contextualizar vocês, o meu filho tem 14 anos e ele foi diagnosticado com autismo em 2012. Né? Na época, a gente ainda usava a nomenclatura de autismo severo, com muitas comorbidades, com muitas dificuldades e com uma sentença que um dia foi liberada por uma profissional sobre a vida do nosso filho, de que provavelmente ele com 6 ou 7 anos não sairia mais de casa. Hoje eu tenho um adolescente de 14 anos que vai para todos os lugares, que num dia como hoje, quando eu mandei o bom dia para minha esposa, ela já estava acordada e eu falei, mas por que você acordou tão cedo? Ela, porque hoje é domingo e o Azaf acordou às 6 da manhã, porque o culto começa às 9. Então, domingo para ele é o melhor dia da semana e eu creio que para mim também, e tomara que para você também, amém? É o dia que a gente vem para a nossa casa. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria poder dividir esse tempo com vocês. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 8. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. A gente viveu um tempo muito, muito especial aqui ontem e certamente Deus ele vai continuar fazendo o que Ele começou fazendo começou a fazer nesse altar ontem. E eu não quero falar especificamente sobre inclusão, até porque a conferência foi ontem. Mas eu quero falar sim sobre o chamado que Deus tem para mim e para você. Um chamado que Deus tem para a sua igreja, para que ela se levante e se posicione como uma resposta para a cidade e como uma resposta para todas as pessoas que a gente encontra no caminho. E esse texto é um texto muito especial, que fala muito ao meu coração, e eu creio que Deus ele vai usar esse texto, usar esse trecho da palavra de Deus para falar com você também. Atos 8, a partir do versículo de número 26, diz assim a palavra: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Repete comigo, deserto. Grava essa palavra, ela vai fazer sentido daqui a pouco. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro
e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Amém, querido? Somente até aqui, para a gente fazer uma breve reflexão sobre esse texto e sobre algumas coisas que esse texto esconde na sua essência. Esse é um daqueles textos bíblicos que a gente resolve a mensagem que está escondida aqui, quando a gente decide olhar para os detalhes que estão escondidos nela. E o texto ele já me chama a atenção, logo como as coisas acontecem. Filipe está vivendo a sua vida de uma forma ordinária. Filipe está vivendo os seus dias como alguém que viveu uma experiência com Jesus, alguém que caminhou ao lado de Jesus, alguém que viveu a experiência de ver uma promessa se cumprir, a promessa que Jesus faz de que estaria com eles todos os dias. Alguém que percebe o movimento que Deus está fazendo, alguém que participa ativamente do estabelecimento da igreja primitiva, alguém que está vivendo a sua vida ordinária, fazendo o que precisa ser feito, fazendo o que deve ser feito, fazendo, cumprindo ali os seus dias, na estrutura que se tinha, no meio das pessoas que conhecia, com os acessos que se tinha. E de repente, Deus decide falar com Filipe. E o que Deus fala para ele? Filipe, dispõe-te, tenha um coração disponível, sai do lugar que você está vivendo, sai da estrutura que você está vivendo, sai do meio das pessoas que você conhece e vai para o lugar que eu estou te enviando. E Deus só fala isso. O anjo só fala isso para ele. O anjo não dá detalhe para Filipe, especificamente para o lugar ao qual ele chegaria. O anjo não diz para ele o que ele iria fazer lá. O anjo não diz para Filipe quem ele encontraria no caminho. A única característica que o anjo dá para Filipe naquele dia é o seguinte: dispõe-te, pega esse caminho aqui em direção ao sul, na estrada que desce de Jerusalém a Gaza. E o que o anjo diz para ele? O caminho está deserto. Eu pedi que você repetisse essa palavra e eu pedi que você fizesse isso de propósito, porque a gente precisa fazer algumas reflexões acerca dessa palavra em específico. O que vem à sua cabeça como cristão quando você ouve a palavra deserto? O que a gente pensa quando a gente escuta essa palavra? A palavra deserto, na boca de um cristão, ela só tem duas conotações. A primeira delas: eu estou sozinho, ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Essa é a primeira conotação. E qual é a segunda conotação da palavra? É aquilo que o falecido irmão Lázaro cantava: eu vou passando pela prova e dando glória a Deus, não é isso? Não é isso que a gente pensa quando ouve a palavra deserto? Quando você encontra um irmão na sua cela, quando você encontra uma pessoa na rua, e você: meu irmão, está tudo bem, estou passando num deserto, aí a gente já pensa, está sozinho ou está em crise. E é para esse contexto que Deus está enviando Filipe. Para um contexto, quem sabe, de pessoas desesperançadas. Um contexto, quem sabe, de pessoas que estão sozinhas. Filipe, sai da estrutura que você está vivendo e vai para o lugar que eu estou te enviando. O caminho está deserto. E eu aprendo algumas coisas aqui. Sabe o que eu acho muito interessante? Quando o anjo faz esse chamado, ele entrega essa mensagem para Filipe, o texto vai dizer, a frase seguinte, vai dizer: ele se levantou e foi. Me admira a predisposição que Filipe tem em obedecer ao chamado que está recebendo. Filipe não mede consequência. Filipe não contabiliza os riscos. Pastor Glauco, mas tem risco de se lançar num caminho deserto? É lógico que tem. A Bíblia nos dá exemplo disso. Um dia alguém precisava, eu não vou citar o texto, não vou falar onde está, mas eu vou contar um pedacinho da história e você vai lembrar. Certa vez alguém precisava chegar em determinado lugar, e ele tinha um caminho que levava um tempo, mas ele tinha um atalho, que quase ninguém passava por ali, porque aquele caminho era um caminho deserto.
Mas ele estava com pressa e ele decidiu pegar aquele caminho. A Bíblia conta que naquele dia aquele homem foi assaltado, espancado e quase morto. Passou o primeiro, não fez nada, passou o segundo, não fez nada, até que passa quem? O bom samaritano. Uma história que todos nós conhecemos. Então existe sim risco em se lançar em caminhos desertos. Eu moro no Rio de Janeiro. Amanhã é um dia que eu vou chegar por volta de 5 horas da manhã. Eu moro numa região bem central da cidade, ou seja, onde a vida começa um pouco mais tarde. E eu não sou louco de ficar no ponto do ônibus amanhã às 5 da manhã. Porque certamente o caminho que deveria estar deserto vai aparecer 2 homens na moto. E eles vão me assaltar. Então tem risco de você se lançar em caminho deserto. Mas Filipe não mede o risco de se lançar num caminho deserto. E por que Filipe não faz isso? Por que ele não tem medo? Por que ele decide se lançar nesse caminho? Porque Filipe sabe quem está falando com ele. Filipe reconhece a voz que está chamando. Filipe sabe que o Deus que envia é o Deus que garante. Filipe sabe que o Deus que o trouxe até aqui é o Deus que vai continuar do seu lado. Então ele não mede consequência, ele se lança diante de um desafio. E eu preciso fazer algo nessa manhã e perguntar isso para você. Se Deus envia alguém para falar com você hoje, se o próprio Deus fala com você hoje, meu irmão e minha irmã, sai do seu lugar, vai para o lugar que eu estou enviando, um lugar que o caminho está deserto. Pergunta básica, você iria? Certamente tem alguém aqui que é mais crente do que eu, que vai dizer, pastor, eu iria. A gente até vai, porque a gente é crente. Mas antes de ir, sabe o que a gente faz? Senhor, por que eu? Por que com a minha casa? Por que não chama quem está preparado? Por que não chama quem está solteiro? Quem não tem família? Por que não chama quem tem menos compromissos? Por que não chama quem tem uma agenda mais livre? A gente até vai, mas a gente enche a nossa boca de porquê, questionando a Deus, por que Deus quer fazer aquilo logo com a gente, por que Ele não tem outra pessoa melhor para chamar? Normalmente a gente faz dessa forma, mas me encanta em Filipe a sua predisposição. O anjo diz para ele, dispõe-te e vai para esse caminho que está deserto. Ele se levanta e vai, sem questionar a Deus. E aqui eu aprendo algo. O que eu aprendo aqui? Quando Deus nos chama para fazer algo específico, a gente precisa ter em mente que, no começo, o movimento ele é mais importante do que a direção. O passo de fé que você dá em direção ao chamado que Deus está te fazendo, ele é mais importante do que saber exatamente por qual caminho seguir. Porque ele revela a predisposição do seu coração. Se mover em fé, se mover diante do desconhecido, revela a predisposição que nós temos em servir ao Senhor e cumprir aquilo que Ele está nos chamando a fazer. Filipe levanta e vai. Filipe levanta e vai. E ele segue o seu caminho. Até que em determinado momento o anjo aparece para ele de novo. E quando o anjo aparece para ele, ele diz, Filipe, está vendo aquela carruagem? Tem um eunuco ali. Tem um homem naquela carruagem. Corre atrás dele. Vai ao encontro dele. E isso justifica a minha fala. Filipe precisava se mover para chegar naquele lugar. Para só então Deus ajustar a sua rota, para que ele encontrasse ali a sua missão. E tem algumas coisas que a gente precisa considerar nesse texto. Primeira coisa que a gente precisa considerar é a importância de não gastar tempo questionando a Deus. Quando Filipe está lá no meio do deserto, quando ele chega naquele lugar, o anjo aparece para ele. E o anjo diz, está vendo aquela carruagem? Tem um eunuco ali. Vai ao encontro dele, corre atrás dele. Se Filipe gasta tempo com o anjo perguntando, mas por que eu? Tenho tantos discípulos, por que eu que tenho que ir? Estou vivendo um tempo tão frutífero do meu ministério aqui, por que não chama outro? Chama alguém que está com a agenda mais tranquila. Se Filipe gasta tempo questionando a Deus do porquê Deus está comissionando logo ele para se lançar num caminho deserto, se lançar num caminho que ninguém conhecia ainda, quando ele chegasse lá, o eunuco já teria passado e ele teria perdido a maior oportunidade ministerial da sua vida. E talvez esse seja um dos maiores aprendizados desse texto.
Não gaste tempo da sua vida questionando o que Deus está te mandando fazer. Se Deus te chamou para fazer, se foi a voz de Deus que você ouviu, levanta e vai. Deus já viu o que você não viu. Deus já conhece o que você não conhece. Filipe se levanta e vai. Quando ele vê aquele carro, ele ouve essa palavra, Deus alinha a sua rota, ele vai ao encontro daquele homem. Não existe coincidência, amém? Quando ele chega perto, ele percebe que aquele homem está lendo um texto. Ele reconhece o texto. E quando ele chega perto, que ele reconhece o texto, ele faz uma pergunta que muda toda a história. Meu amigo, você entende o que você está lendo? Você compreende o que você está lendo aí? O que esse texto está falando? O que aquele homem responde para ele? Como poderei entender se ninguém me explicar? Como poderei entender se ninguém me explicar? Quando Filipe faz essa pergunta, aquele homem para o seu carro e ele convida Filipe a subir no seu carro. E o texto vai dizer, no versículo seguinte, onde nós paramos a nossa leitura, o texto vai dizer que Filipe começa, a partir daquele texto, o texto que ele estava lendo. Qual o texto que ele estava lendo? Do profeta Isaías. Qual o texto? Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Era esse o trecho que ele estava lendo. E a Bíblia vai dizer que Filipe começa, a partir desse texto, ele começa a expor as Escrituras para o eunuco. Até que em dado momento, ele apresenta então Jesus a partir do texto de Isaías. Ele apresenta Jesus para o eunuco. E o eunuco ele faz uma pergunta inusitada, no meio da conversa ele faz uma pergunta inusitada. Que pergunta é essa? Ele falou, Filipe, ele para o seu carro, do lado de onde ele para tem uma poça d'água, ele para o seu carro e ele pergunta, Filipe, o que me impede de ser batizado hoje? E Filipe faz uma pergunta, você crê no seu coração que Jesus é o Filho de Deus? E ele reafirma a sua fé, não, eu creio que ele é o Filho de Deus. Ele então não há nada que impeça, ele desce do carro e batiza um homem naquele dia. Aqui tem algumas considerações que a gente precisa fazer. Primeira consideração, o eunuco era crente. Que é isso, pastor? Ele era crente. É só a gente olhar para o trecho do texto que a gente leu. A Bíblia diz que aquele homem foi em Jerusalém adorar a Deus. Só que o que a gente precisa considerar? Ele vivia numa geografia diferente, com uma cultura diferente, princípios e valores diferentes. E ele não sabia o que tinha acontecido na região de Jerusalém nos últimos dias. Eu fico tentando imaginar a conversa, a Bíblia não fala isso, mas a gente fica tentando conjecturar e tentar imaginar como foi o texto. Eu fico tentando imaginar essa conversa. Eu fico imaginando Filipe dizendo para aquele eunuco, olha só, está vendo esse texto que você está lendo do profeta Isaías? Ele era profeta. Isso aí foi uma profecia. E não por acaso era esse texto. Eu não acredito em coincidência. Aquele homem estava lendo o texto que mais falou sobre a vida de Jesus e sobre a morte de Jesus. Não existe coincidência aqui. Eu fico tentando imaginar a conversa de Filipe com ele. Esse texto que você está lendo fala de uma profecia. Mas esse homem da profecia, esse que o texto diz que seria levado como ovelha muda ao matadouro, ele já nasceu, ele já cresceu. O seu ministério já foi manifesto. Ele já foi levado como ovelha muda ao matadouro. Mas tem uma parte da história que você não conhece. Passados 3 dias, ele ressuscitou. E ele subiu aos céus. E ele enviou o Espírito Santo sobre nós. Essa parte da história o homem não conhecia. E a partir do momento que ele conhece, ele se decide então entregar a vida ali para Jesus. Ele decide entregar o seu coração. E ele decide se batizar naquele dia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual o momento mais importante, mais significativo na vida de um cristão? Você já fez essa pergunta? O momento mais importante, mais significativo na vida de um cristão é quando ele decide tornar pública a sua fé. Certa vez alguém disse que o batismo é um sinal visível de uma graça invisível. É quando aquele homem decide expor diante de muitas testemunhas em quem ele acredita e como ele quer viver a partir de agora. E é interessante o que está acontecendo aqui.
Porque Filipe não precisa de um método, Filipe não precisa de uma estratégia, Filipe não precisa de um coach para ensinar ele a fazer aquilo. Tudo que Filipe precisa fazer para transformar a vida daquele homem é tornar a palavra de Deus acessível. Tornar a palavra de Deus acessível. Veja bem, não é uma crítica que eu estou falando aqui. Eu não sou contra métodos, eu não sou contra estratégias, eu não sou contra coach se for uma coisa bem direcionada, no ambiente que deve ser. Mas o que eu quero mostrar para você é que o que convence o homem do pecado e o que convence as pessoas de que elas precisam de Jesus é ter clareza acerca da palavra de Deus, daquilo que a Bíblia diz. Quando a gente entende o que a Bíblia diz e o que o Senhor quer nos ensinar, o nosso coração se rende. Filipe não precisa de muitos recursos, ele só precisa explicar para aquele homem: isso não é mais uma profecia, isso já aconteceu. Filipe não precisa de muitos recursos. Filipe não precisa de uma equipe junto com ele. Tudo que Filipe precisa para viver a maior oportunidade ministerial da sua vida é um coração disponível. E Deus cuidou de todo o resto. Todo o restante do cenário foi Deus que criou. Aquele homem poderia estar lendo qualquer coisa, menos o profeta Isaías. E sabe aquelas coincidências que a gente sabe que não existe, de estar no lugar certo, na hora certa, ouvindo a coisa certa? É o que está acontecendo nesse texto. É o que está acontecendo nesse texto. Tudo que Filipe precisava para cumprir o maior chamado da sua vida, Deus já tinha entregado para ele. Tudo que nós precisamos para cumprir o maior chamado da nossa vida, Deus já nos entregou. E é interessante observar o texto. E é interessante observar o que acontece aqui. É interessante observar todo o contexto em que isso se dá. Você imagina alguém que está vivendo um ministério extremamente frutífero, vivendo num contexto em que aparentemente está dando tudo certo. Qual a maior dor que essa pessoa pode sentir? É Deus me tirar daqui e me botar agora sozinho no caminho. Estou rodeado de pessoas, mas agora Deus decidiu me colocar num contexto em que eu estou sozinho, num caminho que está deserto, num caminho que certamente vai ser com muita dificuldade. Deixa eu falar algo para você. Desertos são lugares que não são habitados ou que são pouco habitados. Não existe caminho fácil para lugares pouco habitados. Não existe caminho fácil para lugar em que quase ninguém chegou. Só que a gente precisa ter em mente que existem lugares que, como ninguém chegou, alguém precisa chegar. E talvez Deus ele quer usar a sua vida para chegar nesse lugar. De repente Deus quer fazer um chamado para você, como o dia Ele fez para mim, um chamado para ir para um lugar deserto. Um lugar onde ninguém estava indo, uma região onde ninguém estava olhando para lá. Sabe quando a gente vive algumas experiências, e até próximo de nós? Eu sou nascido e criado numa cidade que é relativamente próximo daqui, dá umas 2 horas daqui, talvez um pouco menos. E eu lembro que quando eu era adolescente, a gente viu o verdadeiro êxodo da nossa cidade para Macaé. E talvez isso tenha acontecido aqui em Muriaé também. No auge do petróleo, todo mundo ia para lá. E olha que interessante, todo mundo vai para onde está acontecendo algo bom. Todo mundo vai para onde tem chance de prosperar. E muitas vezes a gente se recusa a ir para um lugar onde vai ser o nosso principal chamado e a principal tarefa que temos a fazer na vida. E Filipe não negocia isso, Filipe decide assumir isso. Filipe decide assumir um chamado mesmo sem saber para onde era. Mesmo sem saber para onde ir. Mesmo sem saber o que ele iria fazer ou quem ele ia encontrar. Mas Filipe tinha uma palavra. Pega esse caminho, essa estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe já tinha tudo o que ele precisava. Filipe já tinha tudo o que seria necessário para viver aquilo. E sabe o que é interessante? Quando a gente continua lendo esse texto, até o final do capítulo 8 de Atos, a gente vai percebendo algumas coisas. Filipe batiza aquele homem. E a Bíblia diz que quando aquele homem sai da água, Filipe some dali, desaparece. O eunuco não consegue mais ver. E ele aparece numa outra região.
E naquela outra região, ele também tem um ministério, a região de Azoto, ele tem um ministério muito frutífero lá. Às vezes a gente está preso num lugar, esperando, nos convencendo muitas vezes, de que aquele lugar é o melhor lugar do mundo, que aquele lugar é o lugar que Deus vai usar a nossa vida de uma forma sobrenatural, que Deus vai nos usar de uma maneira como a gente nunca imaginou antes. E a gente se recusa a arredar o pé dali. Eu não vou sair daqui, está dando tudo muito certo aqui, está tudo muito ok aqui, está tudo muito confortável aqui. Filipe decide se mover para um caminho deserto. E naquele caminho, Deus usa a vida de Filipe para transformar a vida de um homem. Um homem que, quem sabe, cresceu ouvindo sobre Deus. Um homem que certamente a tradição oral o alcançou. Ele conhecia o Deus da história. Ele conhecia o Deus dos profetas. A Bíblia diz que ele foi em Jerusalém adorar a Deus. Só que ele não conhecia a graça de Jesus ainda. Aquele homem ainda tinha a sua cabeça presa ao tempo da lei. E aquilo que ele aprendeu. E Deus decide mover Filipe de um lugar para o outro, para trazer clareza sobre a vida daquele homem, de que aquela profecia tinha se cumprido. Ele já nasceu, ele já cresceu, ele já morreu, ele já ressuscitou. E ele quer ter um encontro com você hoje. É que não se rende para Jesus. A predisposição de Filipe em se mover para um lugar que ninguém queria ir, a um lugar que provavelmente todo mundo questionaria, a um lugar onde não tinha nenhum tipo de holofote, a um lugar em que ele não teria suporte de ninguém, a um lugar que ele não teria recursos, apenas uma palavra, a predisposição dele em se mover em direção ao chamado de Deus, certamente foi um pré-requisito, se eu posso chamar dessa forma, para que ele vivesse depois um tempo de muita abundância no seu ministério. A Bíblia diz que depois daquele encontro ele vai para a região de Azoto e lá as coisas acontecem de uma forma sobrenatural. Muitas pessoas foram alcançadas pela vida de Filipe. E eu preciso chamar a sua atenção em relação a isso hoje. Às vezes tudo que a gente tem é uma palavra. Às vezes tudo que a gente tem foi algo que Deus disse que aparentemente não faz o menor sentido quando a gente ouve isso. Diante dos nossos olhos e diante das testemunhas que nos cercam, muitas vezes não faz o menor sentido. Mas Deus está nos chamando para ser uma resposta na vida de alguém. Filipe só tinha uma palavra. E certamente nessa manhã, você e eu, nós também temos uma palavra. Certamente todos os dias a gente sai da nossa casa com uma palavra. Certamente todos os dias a gente se move e a gente caminha de um lugar para o outro, carregando uma palavra. Só que muitas vezes a gente não entende que aquela palavra que a gente carrega, que muitas vezes a gente acredita que é para tirar a nossa esperança, para tirar a nossa paz, na verdade é uma semente que Deus está plantando dentro do nosso coração. Qual seria o maior pesadelo para um grande líder? Certamente um pesadelo para um grande líder é dizer para ele que ele agora vai para uma missão sozinho. Certamente um pesadelo para um grande líder é dizer para ele que agora ele vai para um lugar onde ninguém está indo. Para um lugar que ele não tem segurança. Para um lugar que ele não conhece o que vai acontecer. Para um lugar que aparentemente é imprevisível. Para um lugar onde não tem suporte, para um lugar inóspito. Filipe não mede consequência porque ele sabe quem está falando com ele. Filipe não coloca na balança porque ele sabe de quem é a voz que ele ouviu. Filipe não questiona Deus porque ele sabe que quando Deus chama, Deus sustenta, Deus garante, Deus dá provisão, Deus cuida. Filipe não se acovarda diante do que está sendo proposto para ele. Porque ele sabe que por mais que ele não veja o futuro, Deus já está lá. E Deus já viu. E Deus já sabe. E Deus já conhece.
Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, a gente precisa se converter como crente às vezes. Parece brincadeira, mas é sério. Às vezes a gente precisa ter um coração disponível a se converter diante daquilo que Deus está falando. Um texto muito conhecido nosso, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O que está escrito lá? Se o meu povo, Deus está falando, é o povo dele, que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei o pecado dele, e vou sarar a sua terra. Às vezes o nosso coração ele é tão crente, mas tão crente, que a gente esquece que a gente precisa se converter todos os dias. E se converter diante daquilo que Deus está falando com a gente. E se converter entendendo que talvez os nossos piores dias fazem parte de um plano maior do que nós. Certamente seria muito difícil para Filipe dizer sim para aquele chamado. Mas ele tem tanta convicção de quem está falando com ele que ele não questiona. E certamente Deus está te chamando para fazer algo, e talvez a gente tenha tanta convicção de que aquilo não é para nós, que a gente não vai. Eu estava compartilhando anteontem, com o Gesiel e a Kerima aqui. Eu acho que o pastor Fernando estava na mesa na hora. Que Deus me curou de um sentimento que eu carregava comigo. Eu preciso compartilhar isso para contextualizar algo aqui. Eu sempre fui muito crítico de pastores que tinham um ministério itinerante e não tivessem nomeado numa igreja local. E no início do ano passado, Deus me quebrou todo em relação a isso, quando o Colégio Episcopal da nossa igreja decide então, me designar para a área nacional. E eu entendi que não daria conta de estar na igreja local e na área nacional ao mesmo tempo. E Deus tratou do meu coração, Deus cuidou do meu coração diante daquela questão. Então era algo que me fazia mal pensar dessa maneira. Veja bem, eu não estou dizendo de alguém que caminha sozinho, carreira solo, que não presta conta para ninguém, não é isso. Estou falando que eu sempre fui crítico de alguém ter o título de pastor e não ter o convívio com a igreja local, o que não é o caso, porque eu convivo com a minha igreja local. Eu continuo lá, minha esposa é uma das pastoras lá. Mas foi preciso Deus trabalhar isso no meu coração, para que eu entendesse o que Deus queria fazer e para uma promessa se cumprir 10 anos depois, mais de 10 anos depois. Talvez deixar o seu trabalho ordinário, a sua questão, a sua vida ordinária ali para atender um chamado de Deus, humanamente falando, talvez fosse bem difícil assumir esse chamado. Quando Deus vocaciona Filipe para uma missão que ele não sabe qual é, para um lugar que ele não sabe onde é, não sabe o que vai encontrar, não sabe o que vai fazer, não sabe nem se sai vivo de lá. Só que Filipe tinha uma palavra. Dia 16 de agosto de 2012, a gente recebeu uma notícia lá em casa. Foi o dia que meu filho foi diagnosticado. Foi um dia bem difícil para nós. Na semana seguinte, exatamente uma semana depois, eu recebi a pior notícia da minha vida. E não tinha sido o diagnóstico do meu filho. Cheguei em casa depois de um culto de quinta-feira. A gente cuidou de tudo, colocamos o Azaf para dormir. E fui dar uma conferida lá no Facebook. E tinha um post no Facebook nesse dia. E esse post dizia: campanha diga não ao seu filho, eu não aguento mais criança correndo na igreja. O meu filho tinha 2 anos e ele era a única criança que corria na igreja. E ninguém sabia do que estava acontecendo na nossa casa. Ninguém sabia do que a gente estava vivendo naqueles últimos 7 dias. Ninguém sabia como estava o nosso coração. Só quem sabia era a pastora Angélica, minha esposa, eu e os profissionais que avaliaram o meu filho. Só eles sabiam disso. Mas ninguém da igreja sabia, nenhum pastor amigo nosso sabia, ninguém da nossa família sabia, só a gente. A gente estava vivendo aquela guerra sozinho naquele momento.
2 dias depois, a gente recebe 2 amigas na nossa casa. Amigas mesmo, nossas madrinhas de casamento, nós somos padrinhos no casamento das 2. E quando elas foram sair de casa, elas moravam em Friburgo nessa época, elas moram em Friburgo até hoje. Quando elas foram sair de casa, uma passou na casa da outra, e aí, quando elas estavam saindo, encontraram uma terceira pessoa, uma mulher de oração lá de Friburgo. E elas disseram: a gente está lá para a casa do pastor Glauco e da pastora Angélica. A gente vai passar o final de semana com eles. E essa pessoa: caramba, eu não acredito. Vocês estão indo para lá agora? Estou indo agora. Diga a eles que eu tive um sonho com eles. Essa noite eu tive um sonho com eles. Ela lembrou do sonho naquela hora. Diga para eles que eles me conhecem, eles sabem quem eu sou. Diga para eles que eu tive um sonho, que eles estavam passando um momento muito difícil, mas que Deus ia usar isso para abençoar a vida de muita gente. E eu lembro que quando essas 2 amigas chegaram lá em casa e que elas deram esse recado, no meu coração comecei a dar gargalhada por dentro. Fiz igual Sara, quando fica sabendo que vai ter um filho. Eu falei: ela não faz ideia do que está acontecendo aqui. Num português claro, no meu coração, eu não falei isso, mas no meu coração eu pensei: esse sonho aí é de qualquer pessoa, menos de Deus. Porque se alguém soubesse o que está acontecendo aqui, ninguém teria um sonho desse. E se tivesse, ia esquecer do sonho. O tempo passou. Esqueci da palavra, esqueci do sonho, esqueci daquilo que Deus tinha falado. As coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente consegue abrir com a igreja aquela questão que a gente está vivendo, a igreja abraça a gente naquele período, o pessoal da igreja decide fazer o melhor para fazer o possível para incluir o nosso filho ali. E a gente não entendia o que Deus estava fazendo. Eu olho para a história que nós lemos, a história de Filipe, e talvez a maior crise de alguém que tem um ministério relevante, alguém que tem um ministério frutífero, é ser enviado para um lugar onde não tem ninguém. Talvez a maior crise ministerial de alguém seja essa. Mas eu vou para lá fazer o quê? Eu vou cuidar de quem? Eu vou pastorear quem? Tinha tudo para entrar em crise, mas ele tinha uma palavra. Tinha tudo para entrar em desespero, mas ele tinha uma palavra. Filipe tinha uma palavra. E nessa manhã eu preciso dizer algo para você, meu irmão. Preciso dizer algo para você, minha irmã. Talvez tudo que você precise para viver o tempo mais extraordinário de Deus na sua vida já esteja dentro de você. O problema, sabe qual é o problema? Que muitas vezes a gente está dando o nome errado às coisas. Muitas vezes a gente está chamando de problema aquilo que Deus está chamando de semente. Muitas vezes o nosso coração não está predisposto a se mover, a sair do lugar que a gente está, porque a gente não reconheceu ainda o que Deus colocou dentro de nós. Filipe sabia que ele tinha uma palavra: sai do lugar que você está, sai do lugar que você está vivendo e vai para o lugar que eu estou te enviando. Ele sabia que Deus não deixaria ele na mão. E às vezes a gente olha para dentro do nosso coração e a gente não reconhece o que Deus já plantou aqui dentro. Às vezes a gente está chamando de problema aquilo que Deus está chamando de semente. Às vezes a gente está tratando como problema aquilo que Deus já plantou como semente. A gente só precisa se colocar agora na posição de terra boa, para que ela possa nascer, crescer e dar frutos. O tempo passou. Eu esqueci da palavra. 2020 a gente assume uma nova igreja. E ali a gente entra numa crise. No dia que sai a nomeação, a gente já sabia que sairia. O bispo Rangel, ele já queria ter mudado a nossa nomeação em 2017. A minha esposa pediu mais 2 anos para ele, para que ela pudesse trabalhar no coração dela, principalmente. Os 2 anos se passaram e, teoricamente, ela estava pronta. Eu já estava com meu coração pronto para um novo desafio. No dia que sai a nomeação, dia 30 de novembro de 2019, ao ouvir a leitura das nomeações,
eu olho para a cara da minha esposa e a gente falou praticamente a mesma frase junto. Agora somos 2 pastores e a gente não tem mais uma igreja para o nosso filho. Nosso filho nasceu naquela igreja, foi diagnosticado naquela igreja, viveu lá até os 10 anos. E agora a gente está sendo enviado para um lugar que a gente não sabe o que vai ser. A gente não sabe como que ele vai ser recebido ali. E no período mais caótico para a nossa geração, foi um período de virada de chave na nossa vida que... eu quando falo isso, às vezes as pessoas não entendem. Mas certamente o ano que eu fui mais abençoado da minha vida foi o ano de 2020. O ano em que eu mais ouvi a voz de Deus na minha vida foi em 2020. O ano em que vi Deus fazendo as coisas acontecerem de uma forma sobrenatural foi em 2020. Todo mundo correndo contra o tempo para não morrer. E Deus gerando vida em nós. E eu lembro que a gente assumiu aquela igreja, reunimos um ministério infantil, e eu falei, eu vou ensinar para vocês o que eu levei 8 anos construindo na outra igreja. Eu vou fazer isso em tempo recorde. 1 mês depois, fecha a porta da igreja, lockdown. Não pode mais ir para a igreja. Eu não sei como ficou aqui em Muriaé, mas lá a guarda municipal ficava igual uns endemoniados, passando na porta da igreja para ver se tinha alguém lá dentro. Doidos para multar a igreja, para pegar alguém lá fora do... alguém que não tivesse ativamente envolvido na gravação que estava acontecendo. E eu lembro que na sexta-feira da paixão, Deus, ele falou comigo. Eu estava fazendo meu devocional, aquele texto em que Maria Madalena encontra o jardineiro, e depois ela reconhece que o jardineiro era Jesus. E Jesus disse para elas, vai lá e avisa para eles que eu estou indo para um lugar tal. Naquele dia Deus falou comigo, eu parei a agenda para alinhar o coração de vocês. Eu parei a agenda para alinhar o coração de vocês. Eu não entendi muito bem o que Deus ia fazer ali, a partir dali. Eu decidi começar a treinar a igreja online. Aí um dia eu estou na sala do Zoom com 7 pessoas. Poxa, mas cabe mais gente aqui. Eu decidi fazer um post na rede social. E a coisa tomou uma proporção que eu não imaginava. 2022, passou 2020, 2021, ficamos somente 2 anos naquela igreja, fomos designados para a igreja que a gente está atualmente, é o nosso 3º ano lá. 2022 eu vou para uma agenda em Vitória, no Espírito Santo. Cheguei lá na sexta-feira, ministrei na sexta-feira à noite, ministrei no sábado de manhã, ministrei no sábado à tarde, ministrei no sábado à noite, ministrei no domingo de manhã, em igrejas diferentes, totalizando cerca de 10 mil pessoas naquele dia, naquele final de semana, em todas as igrejas ali que eu passei palestrando naquele período. Eu lembro que eu estava dentro do avião, num voo para São Paulo, e Deus me fez lembrar da palavra, do sonho que a nossa amiga teve com a gente em 2012, 10 anos depois. Agosto de 2022, exatamente 10 anos depois. No mesmo dia, 25 de agosto de 2012, a gente recebe uma palavra. 25 de agosto de 2022, Deus me faz lembrar daquela palavra. E ali fez sentido. Eu falei, lá atrás Deus lançou uma semente, e eu achei que Deus queria matar a gente. 10 anos depois, Deus está me fazendo lembrar de uma promessa. E mais do que isso, me fazendo lembrar que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Que Ele é fiel e Ele não volta atrás na sua palavra. Por mais que o cenário seja o mais caótico de todos, por mais que o cenário seja o pior de todos, por mais que aparentemente, humanamente falando, tenha tudo para ser o nosso pior momento da nossa vida, o momento que a gente acha que não vai conseguir passar por ele, o momento que a gente acha que não vai dar conta de passar por ele, Deus me fez lembrar 10 anos depois que a palavra dele não voltaria vazia
e que ele estava cumprindo aquilo que um dia ele falou. A gente precisa olhar para aquilo que está acontecendo na nossa vida e entender que muitas vezes, por pior que pareça, isso faz parte de um plano que é eterno. Para de chamar de problema o que Deus plantou como semente. Sabe o que eu aprendi, e eu tenho aprendido nesses últimos anos? Receber o diagnóstico de autismo lá em casa doeu. Ver o nosso filho ser vítima de preconceito dentro da igreja que a gente pastoreava, doeu mais do que receber o diagnóstico. Mas Deus me fez entender. Preste atenção nisso aqui. Deus ele me fez entender que a minha maior dor, ela escondia o meu maior ministério. Aquilo que mais doeu em mim, escondia aquilo que Deus queria fazer na nossa casa e através da nossa casa. Só para contextualizar, eu tenho um filho de 14 anos e o meu filho não fala. Em 2021 nós publicamos um livro e esse livro já foi lido em mais de 120 países. Eu nunca ouvi a voz do meu filho dentro da minha casa, mas a voz do Asaf já foi ouvida e lida em mais de 120 países. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo. Lá em casa foi o autismo. Na sua casa pode ser qualquer outra coisa. Na sua vida pode ser uma surdez. Na sua vida pode ser uma depressão que você venceu. Pode ser um casamento que faliu, mas Deus reconstruiu. Pode ser um filho que desviou, mas depois voltou. Ou quem sabe que está desviado ainda e Deus só está esperando a gente dizer sim para trazer de volta. Quem sabe uma enfermidade, quem sabe uma crise, quem sabe um problema que você enfrentou, uma crise financeira, faliu, quebrou, fechou as portas da empresa. Eu não sei, cada um com a sua dor. Mas eu vim aqui nessa manhã para dizer isso para você. Para de chamar de problema aquilo que Deus chama de semente. Para de dizer que, não, eu tenho uma depressão, essa depressão vai matar, vai nada. Só se posicione diante daquilo que Deus já entregou para você. De repente o talento que Deus entregou para você é lidar com isso. E aí está nas suas mãos se você vai multiplicar isso ou não. Se vai multiplicar ou se vai enterrar. Você decide o que vai fazer com a semente que Deus te deu. Com a semente que Deus plantou no seu coração. Um dia eu achei que o autismo seria para falir a nossa casa. E hoje eu tenho a convicção de que o nosso filho nasceu na casa certa, para que a gente pudesse ser a resposta que Deus esperava que alguém fosse. Eu conheço mais de 40 pastores que ficaram pelo caminho, não conseguiram administrar a paternidade atípica com o ministério. E eu não julgo esses pastores. Só que quando chegou na minha vez, eu decidi reagir de forma diferente. E nessa manhã, eu preciso dizer isso para você. Como que você vai reagir diante da semente que Deus já plantou dentro do seu coração? Porque se você enfrenta uma enfermidade, é natural a gente pensar, por exemplo, não, o meu problema, a gente é muito egocentrista. Você tem problema também, mas o meu problema ele é pior do que o de todo mundo. A gente pensa dessa forma. A gente, às vezes, acha que todo mundo tem problema, todo mundo tem crise, ok, mas ninguém sofre tanto quanto eu. A gente é muito mimado até nesse ponto, às vezes. Mas eu vim aqui nessa manhã para dizer para você que você decide. E está tudo bem se você foi golpeado, isso te machucou, isso te fez parar, isso doeu em você. Está tudo bem se você reagiu dessa forma. Está tudo bem se foi difícil para você. Senta e chora. Pode sentar e chorar, mas depois levanta e faz alguma coisa. Está tudo bem sentar e chorar, mas depois levanta e reage. Ah, pastor, você fala isso, mas você não sabe a depressão que eu vivo. Posso falar uma coisa para você? Tem gente que tem uma depressão pior que a sua. Que não tem os recursos que você tem, os acessos que você tem. Só que eu não tenho legitimidade para falar com ela.
Eu vou repetir uma frase que eu disse aqui ontem. Eu sou nascido e criado na cidade aqui perto, como eu falei. Eu lembro quando eu era criança, eu ia muito para a roça. Meus tios todos trabalhavam com boi, com vaca. Não tinha o que fazer, ia para a roça. E eu cresci ouvindo uma instrução. Se um dia você for mordido de cobra, pega a cobra e leva com você para o hospital. Quem já ouviu isso? Porque quando o médico olhar para a cobra, ele sabe qual é o antídoto. É mais fácil dele te ajudar. Então eu cresci ouvindo essa instrução. Vivi minha infância toda ouvindo isso. Agora olha que interessante. O que resolve a mordida de cobra é o veneno da cobra, que faz o antídoto. O que você acha que Deus pode usar para curar a dor de alguém? É a sua dor que é parecida com a dela. E hoje a gente entende isso. Quantas famílias a gente consegue ajudar hoje? Quantas pessoas a gente consegue inspirar hoje? Porque a gente decidiu se posicionar da maneira correta diante da semente que Deus nos deu. Então nessa manhã eu quero te desafiar, meu irmão e minha irmã, a não negligenciar a sua semente. E muda a sua cabeça em nome de Jesus, muda a sua mentalidade em nome de Jesus, para entender que aquilo que Deus permite acontecer com você não é para te matar, não é para te paralisar, não é para te fazer desistir, não é para te deixar pelo caminho. Tudo que Deus quer fazer através de você e em você é te motivar a se levantar e ser uma resposta na vida de alguém. Então você decide o que vai fazer com a semente que Deus te deu, se você vai sentar e morrer com ela, ou se você vai se levantar com a autoridade que Deus te deu para ser uma resposta na vida de alguém. E sabe o que é interessante, querido? A relevância de um ministério, ela está justamente na nossa capacidade de responder. É muito bom estar nesse ajuntamento como igreja no domingo, mas Deus espera que a gente seja uma resposta, e amanhã, na segunda-feira, uma resposta para a cidade. Eu creio em nome de Jesus que eu estou diante de muitas pessoas que vão ser uma resposta para Muriaé, porque tem gente que passa pelas mesmas crises que você, sem ter os acessos que você tem, mas elas não conhecem o Deus que você conhece. Elas não têm a fé que você tem, e quem sabe Deus quer usar aquilo que você está chamando de ruim em você, aquilo que você está achando que é para te matar e te paralisar. Deus só quer inspirar pessoas a partir da maneira como você reage diante disso. Em nome de Jesus, querido, fique de pé nessa manhã. O ministério de louvor pode vir para o altar, eu quero orar com você. Eu quero orar para que Deus converta o teu choro em riso, como Ele tem feito com a nossa casa. Para que você